1 Crônicas, capítulo 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Zemaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Zacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Zemaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Zemanias: Otni, Rafael, Obed e Euzabade. Os parentes dele, Eliú e Zemaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merari: Zinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho; Ilquias, o segundo; Tebalias, o terceiro; e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles, eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Tiraram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. E a porta leste coube a Selemias. Então tiraram sortes para seu filho Zacarias, sábio e conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saíram para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que era o chefe de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Etã e seu irmão Joel. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anzão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Zebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliese foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, bisavô de Zicre e tataravô de Selemote. Selemote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel e por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selemote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron,
Asabias e seus parentes, que ficaram responsáveis em Israel, a oeste do Jordão, por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei. Ao todo, eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o rei delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebrom encontraram-se homens capazes em Jazá de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés. Primeiro Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era descendente de Pérez, o chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Biclote era o líder de sua divisão, que constava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. Para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Gebadias foi seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o quinto mês foi o comandante Zamute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o sexto mês foi Eles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o oitavo mês foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o nono mês foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o décimo mês foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otiniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Estes foram os líderes da tribo de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Zefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, de Naphtali. Jeremote, filho de Azriel, dos descendentes de Efraim. Oséias, filho de Azarias, da metade da tribo de Manassés. Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim. Jaaziel, filho de Abner. De Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes da tribo de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Jeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento.
e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Insri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabide de Zifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Zitrai de Sarom estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarom. Zafate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitófel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitófel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje foi o dia 188 do nosso plano de leitura bíblica. Obrigada a você que tem me acompanhado nessa leitura. E eu peço a Deus todos os dias que essa palavra transforme as nossas vidas, a cada dia, nos dando entendimento para fazer a vontade de Deus. Você que é novo aqui no canal, que chegou agora, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho se você quiser fazer a sua leitura conosco todos os dias, uma leitura completa da Bíblia em um ano. Ah, e não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.